Trabalhar para os outros tem um custo, e é um custo diferente do salário, que esse você já conhece. É um custo que não pode ser colocado em planilha e que ele vai crescendo ao longo do tempo de uma forma, de certa forma, invisível. Esse vídeo ele não é para você largar tudo, não é para romantizar o empreendedorismo ou para você tomar qualquer tipo de ação descabida. É para você conseguir entender um cálculo. O cálculo que eu fiz após 2 anos sendo executivo em uma startup, uma empresa de tecnologia, e que me fez tomar uma das decisões mais importantes que eu tive na minha vida. Então, absorva esse conteúdo, entenda esses gráficos, frameworks, vídeos e tudo que eu usei para me basear para tomar a minha decisão, talvez vai ajudar você também a tomar a sua decisão na tua vida. O primeiro ponto, e eu acho que é o mais importante, é que não é um crime você trabalhar para os outros, tá? Tem muitos gurus, muitas pessoas aí que afirmam que você deve empreender desde os seus 10 anos de idade, você nunca deve trabalhar para os outros. Eu já tenho uma outra visão sobre isso, que é algo que você pode acumular dentro da tua vida como um profissional, que você vai conseguir empreendendo, mas de uma forma muito mais difícil, sabe? Que é o repertório. Então, hoje muito se fala, né? Tem muitas pessoas que falam que você não precisa fazer uma faculdade, que é perca de tempo. Eu sou formado em engenharia civil, segui por bons anos dentro da minha profissão, mas acabei não dando sequência igual aos meus colegas de classe e acabei empreendendo. Acabei empreendendo por 6 anos e decidi, depois de 6 anos empreendendo, voltar a trabalhar para os outros. Justamente por quê? Porque eu precisava ganhar repertório. Olhando dentro dessa empresa de tecnologia, eu consegui criar diversas skills que talvez dentro da minha empresa, que era uma empresa pequena, eu não conseguiria. Que é você conseguir trabalhar com parceiros, você conseguir traçar estratégias para grandes empresas, fazer a gestão de times maiores. E isso tem valor real, tem valor monetário. O repertório, ele vale hoje sim, mas é aí que mora o perigo. Existe um momento sobre que essa equação muda, que os valores eles se mudam e muitas das pessoas não percebem porque é muito confortável. É muito confortável você estar na sua zona de conforto, recebendo um salário mensal, aprendendo, por mais que numa taxa muito menor. E aqui entra o primeiro ponto que eu queria trazer como um embasamento para vocês poderem tomar decisões, que é a curva do repertório. Riane está me filmando aqui, hoje eu estou em Praia Grande, São Paulo, vim aqui para poder conversar com um parceiro e, se Deus quiser, fechar um projeto, conto para vocês mais adiante. Mas aqui do lado vai aparecer, tem uma lei que a gente aplica muito dentro do marketing, que é a lei dos retornos decrescentes. Então, existe um determinado período onde, por mais que você tenha uma rampagem rápida, vai chegar um momento que, por mais que você aplique mais força, mais trabalho, mais dinheiro, seja um canal de aquisição, seja a tua carreira, seja o teu namoro, seja qualquer coisa na tua vida, essa ação ela vai estacionar. Se a gente aplica isso porque é o tema desse vídeo, que é o repertório, que é você trabalhar para os outros, quando é que essa equação muda? Se você perceber, no eixo Y a gente tem o tempo que você está dentro dessa empresa e no eixo X é o que essa empresa gera de valor para você. Não somente dinheiro no bolso, mas o que você adquire de conhecimento, o quanto que você tem de crescimento profissional, o teu PDI, o Programa de Desenvolvimento Individual, o quanto que essa empresa te ensina, investe em você. Você pode perceber, nos primeiros anos, nos primeiros meses, você tem um crescimento. Ao mesmo tempo que você há pouco tempo, você está recebendo muito conhecimento, você está recebendo muito incentivo da tua empresa. Porém, vai chegar uma parte, nessa partezinha amarela aqui, que essa curva ela começa a decair, ela começa a perder o ângulo dela, até o momento que ela entra num platô. Ou seja, você vai poder passar ali mais 10 anos, por mais que você aplique mais trabalho, por mais que você se esforce muito mais por essa empresa, ela não vai gerar mais valor para ti. Você vai ficar estacionado nesse momento. E é aí que mora o perigo. É aí que mora a primeira pulga atrás da orelha para você parar, olhar para os lados e ver, analisar. Beleza, o que essa empresa está gerando de valor para mim? Será que se eu me esforçar mais, eu vou crescer na mesma proporção? Você sabe, existe um ponto central dentro dessa curva que é a parte de salário também, né? Que, bom,
Todo mundo está aqui para ganhar dinheiro, todo mundo está aqui para ter uma determinada liberdade financeira e geográfica, né? Então, hoje o salário dos executivos dentro do Brasil, se você for pegar, gira em torno aí de 25, 30 mil reais. É um ótimo salário, um belo salário. Mas sabe quanto tempo que você demora para chegar numa cadeira dessa? A média do brasileiro é entre 12 a 14 anos. Então, você tem que se aplicar por longos períodos de tempo para você poder assumir uma cadeira que tenha 25 a 30 mil reais. E lembrando, esse é o teto. Existem empresas que pagam mais? Existem. Mas para você poder passar desse teto, aí você vai começar a empreender. Porque essa empresa vai ver que você é um custo muito alto para ela e você precisa, muitas das vezes, virar um sócio dessa empresa para continuar aumentando os seus ganhos. Então aqui a gente entra no segundo gráfico, no segundo framework que eu gosto muito de analisar, que é a carreira em Y. Então a carreira em Y, correlacionada com a lei dos retornos decrescentes, se você observar aqui do lado, você tem dois caminhos que você pode seguir na tua vida. Você pode seguir pelo lado técnico, você ser um melhor vendedor da tua empresa, você ser o melhor desenvolvedor da tua empresa, você ser aquela pessoa que, quando alguém tem uma dúvida técnica, é você o cara que ela vai procurar para poder sanar o problema dela. Do outro lado desse Y, nessa bifurcação, a gente já entra na parte de gestão. Você ser um líder, você gerenciar pessoas, você ser um product owner, você ser uma pessoa que lidera outras pessoas a desempenharem a sua função da melhor forma. Mas você pode ver que aqui eu coloquei também a lei dos retornos decrescentes, porque apesar de você ter esses dois caminhos para seguir, vai ter uma hora que vai chegar no platô deles. E o que existe acima desse teto? Uma única alavanca de crescimento real, que é o equity. Nada mais, nada menos do que você ter uma participação sobre algo que você ajudou a construir. E tem uma pessoa que entra a primeira referência de livro para vocês lerem, onde Naval Ravikant ele é cirúrgico com relação a esse assunto. Em O Almanaque de Naval Ravikant, ele fala muito sobre os 3 tipos de alavanca que você tem na tua vida para você poder crescer. Que seria ele capital, trabalho, que é você poder gerenciar outras pessoas, ou código e mídia. E a diferença principal entre os 2 primeiros e o terceiro, ela é fundamental. Por quê? O primeiro, capital. Ou você tem dinheiro de família para poder investir, ou você tem muita autoridade sobre o seu repertório, você é um empreendedor muito bom para poder emprestar dinheiro de outras pessoas. Então, muito se fala sobre as VCs, né, as Venture Capitals, que fazem investimentos. No mundo dos negócios, essas empresas, esses fundos de investimentos, eles não investem no projeto, eles não investem na tua empresa, eles investem no empreendedor, eles investem no repertório e nas habilidades que esse empreendedor tem em transformar um projeto em dinheiro. O segundo, que é o trabalho, você precisa ter muito repertório, você precisa ter pessoas que te deem liberdade para você poder gerenciar outras pessoas. E quando a gente entra em código e mídia, aqui está a grande escala. Esse é um permissionless leverage. E permissionless leverage é código e mídia. É algo que você faz uma vez e você acaba ganhando dinheiro e autoridade ao longo do tempo, porém você faz uma única vez. Esse vídeo é um permissionless leverage. Então, esse conteúdo ele vai reverberar por muito tempo. Ele pode chegar a 100 pessoas, como, se Deus quiser, ele vai chegar a 100 mil pessoas. E o custo para eu poder executar ele vai ser feito apenas uma vez. O ponto central do Naval não é sobre você largar tudo. É sobre você saber qual é o jogo que você está jogando e entender qual é o teto que você tem sobre você. E quando esse jogo tem um teto fixo e você reconhece ele, você precisa tomar ações. Você precisa tomar uma decisão consciente sobre o quanto de tempo e investimento você ainda quer dedicar a esse jogo. E aqui entrando um pouquinho nessas tomadas de decisão, em você ser um homem de ação, é muito do que Dostoiévski fala em Memórias de Subsolo sobre a diferença entre o homem de ação e aquele que muito estuda, muito se aperfeiçoa, mas nunca tenta. Então, se você... Aqui entra a segunda bibliografia, que se você é a pessoa que somente estuda e não toma ação, você pode ter certeza que você não vai criar repertório, você não vai errar. Lembra que eu falei no início do vídeo que você aprende errando? Então, até mesmo esse livro que eu estou lendo hoje aqui, O Alquimista, de Paulo Coelho, ele fala muito sobre isso.
Você perseguia a sua lenda pessoal, o pastor com as suas ovelhas, que já estava há tantos anos, já fez tanto investimento nas ovelhinhas dele, mas não conhecia nada sobre o mundo, nada fora disso. E ele se aventura para poder sair desse mundo e acaba descobrindo não um mundo desconhecido, mas sim um mundo novo. Mas vamos parar de blá 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 e chegou a hora. Então, como que você faz para calcular quando é a hora de você sair do seu emprego? Eu vou te mostrar o processo exato que eu usei, que não foi do dia para a noite, não foi algo que foi uma loucura, mas sim foi um método que se utiliza de 3 ferramentas. 3 instrumentos, eles cabem no que eu chamo do triângulo da decisão. Ray Dalio, no primeiro vértice, a gente fala muito sobre a honestidade radical. Ray Dalio, em Princípios ou Principles, ele fala muito sobre você eliminar o ego no momento que você precisa tomar qualquer tipo de decisão. A pergunta não é o que eu quero que seja real, mas sim o que realmente é real na minha vida hoje. E o que era real para mim? Eu era um executivo com 2 anos de casa, tinha ali um networking desenvolvido, tinha desenvolvido diversas skills, tocava setores, gerenciava pessoas. Porém, eu tinha 2 teses de negócio que faziam mais de 2 anos que estavam engavetadas. Desde que eu entrei na empresa, eu não consegui colocá-las na rua. Por quê? Porque eu tinha o meu salário e tinha a empresa que dependia de mim para as minhas funções. E essa zona de conforto acabou me tirando do caminho para eu poder testar essas teses dentro do mercado. Porque, sabe, o salário fixo, ele remove a urgência. Ele remove a necessidade de você precisar fazer algo e ter um retorno sobre aquilo. E o segundo vértice que a gente entra é sobre análise de padrões. Aqui entra muito um outro livro, eu falo muito de livros aqui, se acostumem, tá, pessoal? Mas tem o Model Business Navigator, onde eles modelam e apresentam pra gente 55 modelos de negócio e quais que são as reais alavancas de crescimento que esses modelos têm que aplicar. A tese central desse livro não é que a inovação ela é criada do zero, raramente é assim. Na verdade, são pessoas que conseguem pegar padrões já existentes e aplicar em novos contextos. A pergunta que você deve se fazer não é o que nunca foi feito antes, mas sim quais padrões que existem que eu consigo acumulá-los e aplicar em um novo contexto para ser assim uma inovação. E sabe, eu coloco muito esse vértice desse triângulo utilizando esse livro porque eu utilizei ele para poder fazer uma análise muito sistemática sobre dois modelos de negócio que estavam engavetados e para ver como que eles poderiam se aplicar no novo contexto da minha vida e nos novos contextos que estavam aparecendo nos negócios que eu estava fechando. E o último vértice que a gente tem aqui é a pergunta dos 10 anos. Tá, mas se eu continuar fazendo exatamente o que eu faço hoje, como eu vou estar daqui 10 anos? Sem romantizar, sem loucura de achar que você é o super-herói, que você vai mudar toda a empresa. Coloca real. Como que você vai estar daqui 10 anos? Existe um caminho onde dentro desses 10 anos eu vou estar num lugar substancialmente diferente? E quando a resposta para a segunda pergunta é sim, e você tem o repertório suficiente para conseguir executar essas ações, aí o custo da inação começa a superar o custo da ação. Você começa a perder dinheiro por não estar fazendo aquilo que você estava determinado. E quando você começa a entender como que está a tua realidade extrema, quais que são os padrões que regem o planeta e como que você consegue acumular alguns desses padrões para criar produtos e como que você se vê realmente daqui 10 anos, você não toma decisões na coragem. Você tem muita clareza sobre todo o processo, sobre toda a decisão que você está tomando. Se no fim der errado, pelo menos foi uma tentativa. Novamente, você está acumulando repertório para a tua vida. E pessoal, talvez esse daqui seja um vídeo muito louco, mas como Dostoiévski falava, você precisa ser um homem de ação. Eu estou retornando a ser esse homem, os próximos vídeos vão ser muito melhores. E se você está numa situação muito parecida com a minha, emprego bom, salário bom, mas aquele teto está cada vez mais próximo de você. Você tem teses de negócio que você gostaria de testar, você gostaria de ter novos repertórios para a tua vida, talvez esse arquivo aqui funcione muito bem para você. Se não funcionou, se alguma coisa ficou mal explicada, comenta aqui. Se tem algo que você gostaria de ver
Esse canal aqui é muito mais sobre uma documentação sobre a minha vida e sobre as ferramentas que eu utilizo para poder tomar as minhas decisões e fazer muito dinheiro, que a gente vai fazer muito dinheiro nessa vida. Manda aqui nos comentários, me chama lá no Instagram, que vai ser um prazer a gente poder conversar e fazer 2026, esse finalzinho, 2027, ser muito melhor do que os anos anteriores. É isso aí.